Polícia Federal aponta a suspeição do ministro Dias Toffoli no caso polêmico envolvendo o Banco Master. Se você estava achando que eu ia fazer comentários políticos sobre esse caso, você se enganou. Eu estou aqui para fazer uma análise jurídica de uma questão bem pertinente. Será que a Polícia Federal, o delegado de polícia, tem legitimidade para provocar o incidente de suspeição do magistrado? Essa questão envolve basicamente a polêmica em torno da capacidade postulatória do delegado de polícia. Diante dessa provocação da Polícia Federal pelo incidente de suspeição do ministro Dias Toffoli, alguns já passaram a se insurgir contra esta legitimidade, dizendo que a Polícia Federal, por não ser parte do processo, não poderia provocar a suspeição do ministro. Para que você possa entender melhor o caso, é importante a gente pontuar que capacidade postulatória nada mais é do que a capacidade técnico-formal de se provocar o Poder Judiciário diante de medidas sujeitas à reserva de jurisdição, ou seja, medidas que só podem ser determinadas pelo Poder Judiciário. E é preciso que se compreenda que o delegado de polícia faz isso por meio de representações. Eu costumo conceituar a representação do delegado de polícia como uma exposição de fatos seguida de uma sugestão juridicamente fundamentada. Desse modo, sempre que o delegado de polícia vislumbrar a necessidade de uma medida que irá conferir maior efetividade à persecução penal, ele deve sim provocar o Poder Judiciário por meio de uma representação. E o juiz competente pode decidir independentemente da concordância do Ministério Público, razão pela qual a gente pode concluir muito tranquilamente que o delegado de polícia tem sim capacidade postulatória. Contudo, eu preciso pontuar que, na minha opinião, trata-se de uma capacidade postulatória imprópria, porque está restrita ao exercício das funções do delegado de polícia, ou seja, o delegado de polícia só pode provocar o Poder Judiciário durante a fase investigativa. Daí porque trata-se, veja bem, de uma legitimatio propter officium, ou seja, uma legitimação extraordinária em razão do ofício exercido pelo delegado de polícia. É evidente que, nesse cenário, ao menos em regra, quem detém capacidade postulatória são as partes. Ocorre que, na fase de investigação, nem há que se falar em partes, que só vão se constituir durante o processo, que pode até nem ocorrer. Daí porque nada impede que o delegado de polícia, no exercício das suas funções, possa provocar sim o Poder Judiciário diante de medidas sujeitas à reserva de jurisdição, o que é respaldado, inclusive, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição. Vale lembrar ainda que a dimensão objetiva dos direitos fundamentais e, consequentemente, a sua eficácia irradiante sobre as normas processuais penais permite com que o juiz possa conferir a prestação jurisdicional adequada ao caso concreto, independentemente de previsão legal expressa. Tudo isso, por obviedade, com o objetivo de garantir e assegurar o direito fundamental que está sendo ameaçado. No caso em questão, o princípio da imparcialidade do juiz. Com o objetivo de ilustrar tudo isso que eu estou falando, eu vou me valer de um precedente do próprio STJ. Precedente, aliás, que foi provocado por mim e pelo meu colega, Dr. Sérgio Adler, diante de uma investigação que nós estávamos conduzindo. No caso concreto, nós representamos ao Poder Judiciário Estadual pela adoção de medidas probatórias urgentes. Contudo, a Justiça Estadual declinou de sua competência e remeteu os autos à Justiça Federal, que, por sua vez, também se julgou incompetente, e quem resolve esse conflito negativo de competência é o STJ. O problema é que esse impasse entre as duas justiças prejudicava a efetividade da investigação criminal. Então, o que a gente fez? A gente apresentou uma representação ao STJ, direcionada ao ministro relator, para que ele indicasse um dos dois juízos para analisar as medidas probatórias que nós havíamos provocado inicialmente. E o interessante nesse caso é que o regimento interno do STJ prevê a possibilidade de as partes provocarem o ministro relator para que ele adote essa decisão. Contudo, esse ato normativo não confere legitimidade expressa ao delegado de polícia. Nem por isso o ministro relator deixou de analisar a nossa representação. E antes de solucionar o conflito de competência, ele indicou, diante da nossa provocação, vale dizer, o juízo que deveria ter a competência para analisar tão somente as medidas cautelares solicitadas. Outro exemplo ilustrativo nós encontramos na Lei Maria da Penha, que ao tratar dos legitimados a provocar medidas protetivas de urgência, não indica expressamente a figura do delegado de polícia. Mas a ausência de previsão legal específica não é empecilho para que o delegado de polícia possa, no interesse da vítima, provocar as medidas protetivas de urgência necessárias. E para fechar, voltando ao caso em questão, vale destacar que o delegado de polícia, na qualidade de presidente do inquérito policial, é a autoridade mais interessada em assegurar uma investigação criminal imparcial, sem a interferência ou ingerência de um juiz que pode ser suspeito, que pode ter interesse no objeto da investigação
e que vem, sem qualquer pudor, determinando de ofício a produção de provas em sede de inquérito policial. Agora, cá entre nós, já passou da hora do ministro Dias Toffoli se afastar desse caso. Mas essa, como sempre, é a minha opinião. Deixe aqui a sua nos nossos comentários.